saudações vascaíno, Washington Cunha, trazendo notícias e informações no canal aqui falando de Vasco. Galera, vamos entrar aí nessa ressaca positiva, segunda-feira, dia 31 de março, beleza, galera? Se liga só, antes da notícia, antes das informações, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma, ajudando o canal a bater 1000 inscritos, galera. Estamos em 250, tá? Falta aí 750 e cumprir algumas horas aí pra gente bater a tão sonhada monetização aqui no YouTube, beleza? Conto com tua ajuda aí, tá? Vamos que vamos para essa guerra. Galera, antes de trazer algumas informações, notícias aqui, eu tenho 3 dignações, tá? A serem feitas em uma correção. A primeira, a correção é Ed, tá? O mascote, tá, da Força Jovem, que voltou aí depois de 12 anos, depois de uma penitência pela justiça, fora dos estádios de futebol, tá? Voltaram ontem fazendo uma festa linda em São Januário. Eu cheguei a comentar aqui ontem no pós-jogo, tá? Na live também. E aí, rapaz, eu tô falando que é do Aerosmith, desculpa aí, tá? O Vasco da Gama é o único clube de todo mundo, tá? De todo mundo que pode ter autorização pela banda de rock, tá? Iron Maiden, tá? Iron Maiden. Liberaram aí o Ed. Eu tô até vendo aqui a matéria aqui. Iron Maiden é uma banda de rock inglesa, tá? Desde 1976. Banda de rock. Eu gosto de rock, eu sou roqueiro, mas acabei aí trocando uma excelente banda por uma outra banda excelente, tá? Então tá feita a correção aí, galera. Vamos para as informações aí, sem nada de puxar minha orelha, tá? Vamos lá. Galera, mudando a tela do computador aqui, que ontem teve jogo do Campeonato Brasileiro e hoje termina, tá? Ontem aí Botafogo e Palmeiras, baita de um jogão 0-0, tá? Vasco amassou o Santos, eu vou te explicar por que amassou o Santos. Foi 2-1, e Bahia e Corinthians, o GE errou aqui, tava o símbolo do escudo ali do Bahia com o nome do Corinthians, por isso que eu me atropelei ontem aqui de passar a informação, mas foi 1-1 esse jogo, com um expulso o jogador do Bahia. Hoje tem o último jogo, tá? Da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Bragantino e Ceará, o vovozão Ceará, beleza? Feito aí essa observação sobre os jogos, tá? Vamos lá, Vasco aí, ó, tá no 3º lugar da tabela do Campeonato Brasileiro. Tá muito cedo aí para poder falar disso, né? Mas vamos lá, é bom recitar isso aqui. Galera, eu tô com 3 observações para poder falar aqui com você. Primeiro, torcedor vascaíno, tá? Tem muita gente, muita mídia que fica, vai até muito vascaíno também, tá? E tem muito vascaíno aqui também. Agora eu entendo outros colegas do YouTube aí, e um deles que eu sempre menciono aqui, que é o Thiago Fonte, do canal Vascaíno do Cerrado. Se você não é inscrito, seja inscrito lá no canal dele. É um cara também que não dá mole pra mídia, é um cara também que tem uma visão certa aí do futebol, os jogadores aí, tudo mais que você sabe do Vasco, tá? Então, galera, ó, o que acontece? O vascaíno começou a vaiar o Vasco, começou a xingar o Carille, começou a xingar os jogadores. Tô te falando isso, que é uma primeira observação, e isso é uma observação negativa, tá? Para nós torcedores, que a gente quer resultado. O Vasco deve resultado, o Vasco deve título, o Vasco deve muita coisa à sua torcida. Isso a gente sabe. Só que as nossas vaias dentro da nossa casa, com a festa linda que estava sendo feita, show psicotérico, luz nova, som, tá? Vasco estando aí no Campeonato Brasileiro, na Série A, tá fazendo aí o seu primeiro jogo aí, na comemoração da galera que 12 anos não estava dentro do estádio, fazendo suas bandeiras cantarem lá, girarem, que é a torcida do Vasco, a torcida organizada, e a gente começa a vaiar o time do Vasco. E a gente começa a torcer contra o Vasco. E isso aqui é uma primeira observação negativa, tá? O Fábio Carille trouxe um pós-jogo lá, né? Ele trouxe lá a coletiva dele, e vi também outros canais de YouTube aí. Eu fui esmiuçando uma ideia da outra para poder chegar agora aqui para vocês te falar. Irmão, presta atenção. As nossas vaias não vai ajudar o time, só vai fazer o que aconteceu. O time ficou nervoso. O time começou a errar pra caramba porque ficou nervoso. Ontem eu trouxe um pós-jogo aqui falando que Nuno Moreira errou pra caramba, Felipe Coutinho tava errando todas,
PH foi uma partida muito ruim, muito abaixo do PH que a gente conhece, tá entendendo? Então a galera, o Paulinho errou, Maurício Lemos errou, galera, errou pra caramba, mas errou mais ainda quando o Vasco tomou um gol e a torcida começou a vaiar. O Fábio Carilli, na sua coletiva, ele fala que ele chegou no vestiário, não falou de força, de esquema tático, não. Ele chegou lá mentalmente para os jogadores e falaram: olha só, a torcida não vai entrar dentro de campo para resolver o problema, não. Vocês têm que ir lá resolver o problema. E ele fala muito do apoio, tá, da torcida do Vasco nesse momento. Porque a mídia, tá, tem muito canal aí que fala até mesmo de Vasco que fica falando mal do Vasco. Sem contar que ontem, tá, os santistas começaram a entrar em redes sociais falando: pô, que Vasco, um time desse que vão lutar aí para não ser rebaixado. Quem disse para você que a gente vai lutar para não ser rebaixado? Quem disse isso para você? Esse Fábio aí que eu trouxe aí, que falou pra caramba daí, solteiro aí, que não quis entrar dentro de campo porque tava com medo. E acho bom ter medo mesmo, cara, né? Ela entrar em São Januário, fazer palhaçada e subir em cima da bola. Aí ficou revoltadinho, ficou falando um monte de asneira aí no canal dele, falando que, pô, como é que Santos foi perder pro Vasco? Olha o teu time, meu irmão. Olha como é que teu time jogou. Olha como é que foi, como é que vocês se comportaram dentro de campo. E agora chama a atenção dos vascaínos. Como assim que o Paulinho foi o pior jogador dentro de campo? Você não viu o jogo ontem? Não é possível. Não é possível. O Vasco inteiro errou porque ficou nervoso, porque nós começamos a vaiar o time. No momento que o time estava precisando, tá entendendo? De apoio. E o que está introduzido na nossa cabeça é aquilo que a mídia quer colocar aí, que o Vasco vai lutar para não ser rebaixado. E esse não é o conceito. O conceito é renovação de entendimento. Estou usando até um texto bíblico aqui. Renovação de entendimento. Aquilo que você achava que era, não é. Renova sua linha de pensamento. Quer ver um exemplo? Quem era o PH antes de estar no Vasco? Quem era Léo Jardim antes de estar no Vasco? Quem era o Paulinho antes de chegar no Vasco? Quem era o Verrete, irmão, antes de chegar no Vasco? Você já ouviu falar no Nuno Moreira? Você não ouvia falar desses caras. Você não ouvia falar desses jogadores. Você não via. Você está sabendo que Filipão foi o cara que falou assim: o Fábio Carilli, pode contratar aí o Maurício Lemos, porque esse aí apoia. Filipão, meu irmão. Entendeu? Deu lá o bizu lá, pro Fábio Carilli trazer o zagueiro aí, ele chegou mal, a gente ficou criticando porque o cara não entra, tá aí, ó. Fez uma baita de uma partida, teve 2 saídas de bola erradas. Errar é passivo. Errar é passivo do jogo. E o erro do Paulinho faz ele um mau jogador, e o Vasco caindo tudo, caindo em cima do jogo. E teve canal no YouTube, que eu não quero mencionar o nome, tá entendendo? Que ficou descascando o Paulinho. Irmão, quem era Paulinho antes de você falar mal dele? Paulinho estava jogando futebol lá na Cochichina, chegou aqui no Vasco, explodiu. E outra coisa, antes de falar do Paulinho, ele tá jogando numa posição que não é a posição dele. O Paulinho não é meia, tá? Não é meia. Não é um meia que protege. Não é um meia retranqueiro, não é um meia, ele é construtivo, tá? Ele não é um meia armador, ele é um meia armador, é um meia que ele constrói a jogada, ele tá jogando a posição errada, tá entendendo? Ele não é um cara exílio marcador. Sabe quem é um cara exílio marcador? Matheus Carvalho, Hugo Moura, que eu falo que é o xerifão. E outra coisa no canal que eu falei ontem, vascaínos, que você não sabe, tá? É que o Hugo Moura, a galera começou a criticar: pô, como é que tu falou que o Hugo Moura foi o melhor jogador do Vasco? Pois é, eu já falei pra você aqui no canal. Já falei pra você aqui no canal. Observa o jogador quando ele estiver sem a bola no pé. O melhor jogador é o que tá sem a bola no pé. O jogador, em média, ele fica aí com 60 segundos, 30 segundos, no máximo 60 segundos com a bola nos pés. É 3, é 7, é 8, 12, vai resumir o total num jogo aí de 90 minutos. O cara pegou na bola 1 minuto, 1 minuto e meio. O que demanda é a posição do cara. Aí eu vou te provar que o Vasco errou muito depois que tomou um gol, porque a torcida vaiou. Mexeu no psicológico do Vasco. Mexeu no psicológico do Vasco. Entendeu? Mas se você observar agora a posição dos jogadores, e vocês que ficaram aí do Santos aí falando mal, que porque o Vasco, a gente não tinha que ter perdido pro Vasco. Vou explicar a você por que você perdeu pro Vasco, tá?
O pouco que eu entendo de futebol, nunca fui jogador profissional. E você também, tá? Que ficou falando mal do Paulinho. Lembrando, Paulinho estava jogando na posição errada, tá? Ano passado ele jogou na posição certa antes de se lesionar, tá? Ele é um meia construtivo. Tem que dar campo para ele, tem que dar campo. Porque ele costura 1, 2, 3, tu viu ele fazer isso ontem, tá? É que foi uma baita de uma partida ele e o Smith ontem do Santos, tá? Mas fora isso, ele tá com medo por causa de uma lesão. Não faz ele por causa daquele passo que ele deu errado, o pior jogador do Vasco perdeu. Beleza, mesmo, mas perdeu jogando pra caramba. Condicionamento físico do Vasco. Primeiro tempo, segundo tempo, direto dando blitz em cima do Santos. Direto dando blitz em cima do Santos. Enquanto muito YouTube tá falando aí do Vasco, só tem um tipo de jogada, como o presidente que falou besteira, com respeito ao Vasco. Respeito ao caramba, rapaz. Presta atenção nos teus jogadores aí. Tem alguns jogadores bons? Tem, meu irmão, mas o Vasco é 1000 vezes superior ao teu jogo, aos teus jogadores. Vai ver aí, ó, Lucas Piton. Quem era o Lucas Piton? Entendeu? Fez uma das melhores partidas em 2025. Vai voltar. Mas eu vou explicar os senhores, sabe por causa de quê? Sabe por causa de quê? Porque depois que a zaga começa a ter mais confiança, que aí agora João Vitor e Maurício Lemos, tá? O PH fez uma baita de uma partida ruim pra caramba. O Lucas Piton foi uma das suas melhores partidas, não melhores de todas as suas partidas, mas 2025, que ele tava pereba pra caramba. Mas por quê, senhores? Porque o Hugo Moura é o cara que defende. Ele é a última barreira, meu irmão. Para passar do homem ali, tem que ser brabo. Por isso que eu nomeei ele, para mim, um dos melhores jogadores, porque ele dá oportunidade e tranquilidade para a trinca do lado esquerdo jogar bem como está jogando, que é o Felipe Coutinho errando pra caramba, mas ele tem mais segurança de jogo para jogar junto com o Hugo Moura, tá? Fazendo a sua linha de defesa, já que o Felipe Coutinho não sabe defender bem, tá? O Nuno Moreira, tá? Dá essa tranquilidade e jogatina pro Felipe Coutinho e também pro Lucas Piton. Então é um jogo de linha de defesa, é um jogador de linha de defesa sem as bolas no pés, que eu falo assim, ó, pode jogar vocês três que eu faço a cobertura. É isso, cabeçudo. Aí pro lado direito, tá? A gente tem uma outra trinca que é PH, que não estava bem, o Paulinho, que fez uma partida boa, menos aquele passe de bola que ele deu que resultou no gol. E a gente tem o Benjamin Garré, que inclusive ele é um jogador muito inteligente, você não percebeu. Você criticou o Benjamin Garré. O Fábio Carinho não criticou o Benjamin Garré, tá? Ele não criticou, tá? Ele só jogou fora da posição. Mas por quê? Porque ele viu que estava tendo desfalque e ele saiu da direita, que o Carinho quer ele na direita, não quer ele na esquerda. E o ponto mais forte do Vasco é a esquerda. A direita quem tem que ficar ou é o Benjamin Garré, tá? Ou Adson, tá? Que provavelmente Adson vai ser o cara que vai retornar para essa posição, tá, senhores? Então a gente tem ali uma linha de defesa poderosa. Quando sai o Paulinho e entra o Tietê, o Vasco melhora, mais ainda do que já estava bom. Então você não viu ontem o meio do campo do Vasco aberto como era antigamente, você não viu a falta dos pontas, dos laterais. Você viu um time que ele atacou no 4-2-3-1, daí você viu um time descendo em bloco no 4-5-1 para se defender. De um Santos que não teve oportunidades, a não ser duas bem claras e um que foi a gol. O resto só foi baixo. O Santos só fez gol, senhores. Aliás, o Santos só fez gol pelo um erro de um jogador do Vasco, que vocês estão massacrando, colocando ele na tampa do caixão. Bota ele na posição dele direitinho, que ele é um meia construtivo, é um meia lá que vai armar, e não de defesa, tá? E não de defesa, e deixa o garoto jogar. Deixa ele fazer o nome dele, tá bom? Teve as outras mudanças, tá? E foram mudanças boas. O Hugo Moura sai cansado. Ó, não dá mais pra mim. Aí entra aquilo que eu sempre falo aqui no canal. Ou é o Matheus Cocão, tá? Que é o Matheus Carvalho, que é a troca dele fiel, ou Jair, dependendo dos dias de treino, que vai ser bom pra caramba. Não, o Jair tá melhor do que o Matheus Carvalho, vamos botar o Jair no lugar dele. É isso. Como o Paulinho, se Paulinho sair, vai entrar quem? O Tietê, que vai ser uma baita de uma briga aí por essa posição, porque os dois estão jogando bem, mas o Tietê tá um pouco melhor. Entende? O Tietê ainda é um pouco mais leve, ainda consegue ir e voltar, e ele tem o mesmo perfil de jogo que o Paulinho, tá?
O Tietê só tem uma vantagem maior sobre o Paulinho porque ele consegue fazer essa defesa, entendeu? Então ele joga bem nessa posição que o Paulinho está hoje. Então é por isso, senhores, não massacrando o time do Vasco que você tem, que ficou chiando porque tomou o gol e o resultado veio. Veio porque o Vasco, condicionamento físico foi excelente, um baita de um trabalho que o Carille fez com esse time, tá? Primeiro tempo fez um baita de um jogo, segundo tempo fez um jogo 1000 vezes melhor do que o primeiro, tá? E o Vasco intenso o tempo todo e no finalzinho, os 10 minutos já com o resultado na mão, o Vasco administrou. Nuno Moreira fez o seu gol, falei, pô, como é que ele vai tentar uma cavadinha por cima, tudo muito imprensado ali, era debaixo das pernas, mas é muito pouco tempo para raciocinar. Não sacrifiquei o cara, sacrifiquei pelas bolas que ele estava perdendo, e depois eu fui entender por que ele estava perdendo. O povo estava nervoso, era expressivo na face deles. Felipe Coutinho o tempo todo reclamando da jogada, ele errando pra caramba, teve muita tomada errada, mas também não foi de todo ruim. O Felipe Coutinho está conseguindo jogar bola pro cara do Nuno Moreira e o Lucas Piton também, tá? Então essa é uma análise aí, tá? Outra coisa, outra situação que eu não gostei aqui, os santistas aí quiserem reclamar, reclamam, eles estão no direito deles aí, mas querer colocar o time do Vasco como segunda divisão, não lutar para não ser segunda divisão, olha pro seu time, vocês vieram da segunda divisão agora, e com esse futebol, com o elenco que vocês têm, vai voltar para lá, tá? Aí eu te falo, porque o elenco do Vasco é muito mais superior do que o de vocês. Essa janela que o Pedrinho fez, tá? Nuno Moreira é um baita de um achado, Benjamin Garré, esse cara vai vingar, e o Lodge também. Ele tá se atropelando, ele precisa de mais apoio, tá? O Carille falou isso, tá? É um dos caras que tá tendo mais problema de adaptação, mas vai se adaptar. Eu vejo um Riasco maluco nele, mas é um cara que vai fazer gol e vai fazer gol, tá? E vai fazer gol. Nuno Moreira foi um cara que fez o gol, Baba Yaga, o bicho papão, acabou, já deu mole, fez o gol dele, Verrete vai lá e pum, dá uma assistência para ele, cabeceia, tá? Com isso ele tem 3 jogos, 2 gols e 1 assistência. Baita de um achado, não é? Quem era o Nuno Moreira? Não sabemos? Agora tu vai ver como é que vai ser diferente. Como foi com o Lucas Piton. Olha o seu elenco é bom, tá? O seu elenco é bom. Os números do seu elenco, tá, são ótimos, tá? Ano passado, mesmo com o Vasco com todas as dificuldades, eles foram superiores. Verrete sempre nas suas temporadas aí, sempre está disputando artilharia. A gente fala do Verrete que ele é ruim com a bola no pé pra caramba, mas é um cara decisivo dentro de campo. Tá entendeu? PH foi um dos armadores lá do Campeonato Brasileiro. Lucas Piton cogitado, um dos melhores. Lucas Piton não cruza, ele faz amor. Meu irmão, presta atenção. O elenco é bom. A gente estava com muita dificuldade na zaga, tá? O elenco é bom, tá? Não vamos cair nessa armadilha da mídia, não, beleza? Então vamos lá, para fechar aqui esse vídeo aqui que eu falei pra caramba, Rica Perrone, tá? Perrone, no seu canal ontem eu assisti, tá? No canal do Rica Perrone, ele foi fazer uma crítica ao Verrete. E ele comenta falando, eu vou falar aqui do Verrete, jogador do Vasco, muito vascaíno não vai gostar, tá? Assim, com suas palavras. Mas não, problema, foda-se, que não sei o que. E saiu falando. Irmão, olha só. Não dá pra criticar o Verrete, o cara que a gente sabe que ele é decisivo. Tem jogo que ele não consegue fazer gol. Mas é um cara que ajuda muito o Vasco. A gente sabe que não é bom com a bola no pé. Por isso que a gente pede aí um cara que seja o espelho dele, o sombra dele. Que é conforme eu sempre falo aqui, eu vejo o Ryan sendo sombra dele. Tem jogo que vai ser pro Verrete e vai ter jogo que não vai ser pro Verrete. Mas não é uma crítica, é um modelo de jogo. E a galera aí, como o Santista estava falando, que o Vasco só tem um tipo de jogada. Meu irmão, se você reparar que você não viu o teu jogo ontem, do seu time, Vasco quase não fez cruzamento para dentro da área. Presta atenção no jogo para poder querer falar do time dos outros. Beleza? Então o Rica Perrone, ele foi falar mal do Verrete, que o Verrete atrapalha muito o Vasco pelo sentido de jogada, entendeu? Tem jogo, modelo de jogo que não dá pra fazer porque o Verrete está em campo. Ele não tem que falar isso, ele não tinha que falar isso. O Verrete foi um dos melhores e é um dos melhores cabeceadores do Brasil, meu irmão. Qualquer um outro time gostaria de ter o Verrete no seu time, inclusive o São Paulo, que o São Paulo tem lá o Carelli, né?
Um baita de um exílio de um cabeceador, perdendo um pênalti aí, a roda doidada aí, um centroavante muito bom. Mas o Verratti, tu vê aí, cara, nunca tá em baixa. Nunca tá em baixa. O Verratti, até o momento, ele tá com 8 gols. Felipe Coutinho tá com 4 e o Nuno Moreira tá com 2 aí, mais uma galera aí também. Entendeu? Então presta atenção, olha os números, antes de criticar o jogador do time dos outros, tá? Eu sei, eu gosto das suas analíticas aí, eu gosto quando você fala do Vasco, mas a parte tática que você quis passar, você foi um pouco infeliz, tá? Galera, curte, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma, beleza? Ó, vamos chegar a meus inscritos aí. Só volto amanhã, hoje eu tô de plantão, tô na corrida aí, tô na corrideira, vamos trabalhar. Beleza, galera? Tamo junto. Saudação vascaína. Até a próxima.